Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos para a 10ª aula aqui na EJC. Hoje com um tema muito profundo, um tema também que traz junto uma ciência que é, vamos lá para o próximo slide. Quando você agradece, a graça desce. Quando você agradece, a graça desce. E aqui a gente vai conceituar a questão dessa gratidão, o que que é a gratidão. Vamos trazer até questões relacionadas à palavra gratidão em várias línguas aqui, para que a gente possa, como sempre, ir de forma profunda sobre os temas que a gente fala aqui, né? Se é para ficar no raso, a gente vai no YouTube e vê vídeo de 5 minutos, né? Então vamos lá, pessoal. E aqui trazendo a primeira frase, agradecer é elevar o espírito ao seu Criador, reconhecendo que tudo nos foi dado. São Tomás de Aquino. Vamos lá para o próximo. Quem foi São Tomás de Aquino, né? A gente sempre tem um professor na nossa aula, sempre a gente tem alguém que, digamos assim, é aquela referência. E hoje será o São Tomás de Aquino. Apesar de já ter ouvido falar muito dele, eu conhecia pouco da obra dele e não sabia que ele tinha um tratado da gratidão, que a gente vai falar aqui, né? E quem foi São Tomás de Aquino, né? O São Tomás de Aquino, ali de 1225 e morreu em 1274, é considerado um dos maiores teólogos e filósofos da Igreja Católica, conhecido como Doutor da Igreja. Sua obra monumental buscou unir fé e razão, por isso que eu trouxe ele nessa questão. Para a gente, aqui a gente tem uma coisa principal, unir a fé e a razão, espírito e matéria, coisas que nunca deveriam ter sido separadas, né? Mostrando que a inteligência humana pode ajudar a compreender a verdade divina. E aí, seguindo, a gente traz a questão já da gratidão, né? A ideia central sobre a gratidão do trabalho de São Tomás de Aquino, né? Em seu tratado de gratidão, Tomás explica que a gratidão não é apenas um gesto educado, mas uma virtude moral e espiritual que ele divide em 3 níveis, né? O primeiro, reconhecimento do benefício recebido. Isso é uma coisa que nós precisamos praticar diariamente, né? Que é reconhecer tudo aquilo de bom que a gente recebe, porque a gente foca em coisas grandes e esquece, às vezes, de agradecer por simplesmente estar vivo mais um dia. E ao longo da nossa aula, vocês vão entender como a gente pode fazer coisas simples para nos relembrar de que nós devemos ter o reconhecimento por esses benefícios recebidos. O segundo pilar seria o agradecimento em palavras, né? O louvor ou a oração, que é como se você materializasse aquilo, né? Quando você coloca o som, o verbo, você está materializando. E o terceiro é a retribuição, vínculo profundo. Essa partezinha aqui é muito importante, retribuição, vínculo profundo. E aí, passando para o próximo, eu vou explicar um pouquinho mais sobre esse conceito, né? O, o Tomás de Aquino, né, traz um conceito sobre a nossa língua portuguesa que eu achei muito legal colocar aqui como uma curiosidade, né, que é, São Tomás nos mostra que a forma como cada língua expressa o obrigado revela o nível em que a gratidão é entendida. E isso é engraçado, porque isso revela a forma como o povo ele se comunica e muitas vezes também, digamos, não o grau espiritual de um povo todo, mas a psicosfera daquele planeta em relação a algumas coisas, né? Então, lá no Oriente, a gente vai olhar a gratidão de uma forma, aqui na América do Sul de outra, na Europa de outra, então ele traz, né, que no inglês, o thank you, né, e no alemão, o danke, expressa apenas o reconhecimento, né, que é aquele primeiro nível, que é o nível mais simples. Então é como se você simplesmente tivesse fazendo algo político, né? A pessoa fez algo para você ali, te entregou algo, você simplesmente faz algo protocolar, né? E em línguas como o francês, no merci, no espanhol, gracias, né? Ou no italiano, grazie, se reconhece a graça recebida, que é o nível intermediário. E olha que interessante, no português, dizer obrigado vai além, expressa um compromisso de reciprocidade. Ao agradecer, afirmamos: fico ligado a você, me sinto na obrigação de também retribuir. E eu achei muito interessante isso aqui, por quê?
Porque muitas vezes eu ouvi aí no caminho, né, buscando a espiritualidade, que não era legal falar a palavra obrigado. E a gente vê o quanto as pessoas falam as coisas de forma rasa, sem entender. E aí quando a gente vai buscar questões mais profundas, como por exemplo um estudo aonde traz a questão, né, aqui do Tratado de Gratidão do São Tomás de Aquino, a gente entende que o obrigado, de todas as línguas, ela é a que traz o conceito mais profundo. Por quê? Esse obrigado, ele deve ser sentido como uma forma de eu retribuir o outro pelo bem que ele me fez. E aí a gratidão começa a entrar numa questão mais profunda, numa questão mais de sentimento, né? Porque se eu realmente reconheço que aquela pessoa me fez algum bem, e eu digo obrigado, não é pelo simples fato protocolar de eu retribuir, mas sim de entender no meu coração que eu preciso também entregar algo para aquela pessoa. Vamos lá para o próximo? E aí aqui a gente traz, né, a conexão do São Tomás de Aquino e da obra dele com a nossa aula, né? E aqui está a beleza. Quando agradecemos verdadeiramente, não ficamos só no reconhecimento mental ou na palavra educada, né? Mas entramos no nível do vínculo profundo, onde a gratidão cria laços de amor, compromisso e serviço, né? Então, eu quis trazer essa conexão, porque a gente precisa aprofundar nas coisas sempre, pessoal. Porque se a gente não aprofunda nas questões, a gente vai ficar sempre naquela questão assim, eu não posso, eu tenho que falar o gratidão ou gratiluz, eu não posso falar obrigado, mas por quê? Da onde veio tudo isso, né? E ele coloca, né, que é nesse ponto que a graça desce, porque o agradecimento sincero nos liga a Deus e ao próximo, abrindo espaço para que a abundância espiritual circule. A gratidão, ela tem uma sintonia muito forte com a abundância. Eu não consigo ser abundante sem ser grato, né? Então, a gratidão, ela abre a porta das bênçãos. E isso aqui eu achei muito forte porque ele começa na palavra, né? Então, eu mesmo, em alguns momentos, falava assim, eu não quero falar mais o obrigado, né? Então, eu vou falar gratidão, agradecido. Mas não, a palavra obrigado, ela tem a parte mais profunda, segundo o que nos traz aqui São Tomás de Aquino, né? Que é um doutor da igreja. Eu achei esse conceito muito legal. Eu acredito que vocês também não sabiam disso, né? Vamos lá para o próximo. Que aí a gente traz a questão da filosofia, né? Onde, aqui a gente vai falar sobre a gratidão relacionada à filosofia e principalmente trazendo Sêneca e o estoicismo, né? Que eu gosto muito, né? E quem foi o Sêneca, né? Ele viveu lá em 4 antes de Cristo até 65 depois de Cristo. Ele foi um dos grandes filósofos do estoicismo, corrente que nasceu na Grécia, mas floresceu em Roma. Né? Também foi político, escritor e conselheiro do imperador Nero. Suas cartas e tratados ainda hoje inspiram reflexões sobre virtude, ética e como viver bem diante das adversidades. E aí a gente segue falando um pouquinho mais sobre o estoicismo. Por quê? O que é a gratidão para os estoicos, né? O Sêneca afirmava que nada é mais honroso do que a gratidão. Olha só que forte. Nada é mais honroso do que a gratidão. Para o estoicismo, a gratidão não é apenas um gesto social, mas uma virtude essencial que fortalece o espírito humano. Então, a gente já começa a aprofundar a questão da gratidão como algo não só espiritual, né, mas com algo que realmente faz uma diferença na vida da pessoa, como, é, como filosofia. Espera só um pouquinho, pessoal. Aconteceu um probleminha. Filho, eu vou precisar que você fique lá, senão você vai ter que ir lá para a sala. Tudo bem? Pode ser? Ó, pode pegar suas coisas aqui, ó, para desenhar. Pode vir aqui pegar. Só que eu preciso só ficar aqui para não poder atrapalhar, tá bom? Vamos lá. Aconteceu um probleminha, mas já foi resolvido. Um pouquinho de água só aqui caiu. Então, a vida é cheia de circunstâncias que não podemos controlar. Perdas, dores, imprevistos, mas sempre podemos escolher como reagir a elas. Né? Quando você lê
sobre os estoicos, né, como por exemplo Sêneca ou Marcos Aurelius, eles traz sempre essa questão de que eu não tenho controle sobre o que vai acontecer na vida, mas eu tenho um controle total sobre como eu vou reagir a elas, né? Então, a gratidão nesse sentido é uma atitude que nos ajuda a transformar até a adversidade em aprendizado. E aqui eu acho que está o grande segredo da gratidão. Essa frasezinha aqui, a gratidão nesse sentido, né, é uma atitude que nos ajuda a transformar até a adversidade em aprendizado. Quando eu entendo o poder de agradecer, no sentido real, no sentido, né, interno, eu começo a olhar tudo como uma possibilidade de transformação. Porque se aquilo não está no meu controle, se eu não provoquei algo, aquilo simplesmente chegou até mim de alguma forma, e eu ficar preso somente na questão em si, eu não vou aprender, eu não vou trazer a sabedoria principal, né? Então, para eles, para os estoicos, né, ser grato não significa negar a dor ou fingir que está tudo bem, mas reconhecer que em cada situação existe algo que pode nos ensinar a nos tornar mais fortes. E eu acho isso assim muito bacana, porque os estoicos, né, o estoicismo, ele traz coisas muito práticas para o nosso dia, que é aquela razão aplicada, né, sem aquela questão do ser humano de ficar buscando justificativa para ficar preso numa dor, né? Vamos lá para o próximo. O que foi, meu filho? Vem cá, ó, toma aqui a sua água. Faz parte, tudo bem. Pega aqui. Eu só pedi para você ficar aqui, tá? Vamos lá. Exemplo prático. Imagine uma dificuldade financeira, uma perda ou um conflito. O estoico perguntaria: o que posso aprender com isso? Que parte desse desafio merece minha gratidão? Por que está me forjando em resiliência e sabedoria? Então quando eu olho com esse olhar, o que acontece? Eu vejo a vida como uma grande escola. Eu vejo a vida como uma grande professora. E isso aqui, tudo que a gente está trazendo, pessoal, depois eu posso mandar o PDF para vocês. Eu acho que eu não mandei das últimas aulas, mas eu posso mandar. Por quê? Aqui tudo tem pequenos exercícios que a gente pode fazer diariamente. Por quê? Como posso agradecer isso, né? O que posso aprender com isso, né? Que parte desse desafio merece a minha gratidão? E por que isso é importante? Isso é importante porque ele junta com aquela palavra, para aquela frase que muitas pessoas falaram comigo depois que eu trouxe o conceito, que é: se eu me amasse profundamente, como eu agiria nessa situação? Eu até conversei com a Sônia outro dia sobre isso. Assim, a gratidão deixa de ser apenas um agradecimento por coisas boas e se torna um estado de espírito constante. É aqui que o negócio pega, que vê sentido até nas sombras da vida. E aí, a gente continuando, a gente traz a conexão com o tema da aula, né? Para o estoicismo, a graça desce na forma de fortaleza interior. Então, a questão da gratidão para os estoicos, né, para essa linha de pensamento, ela estava na questão de forjar um emocional forte. E isso faz com que a gente fique cada vez mais invulnerável ao mundo externo, porque eu vou olhar as situações como uma forma de crescimento e não ficar me lamentando naquilo que aconteceu. A gratidão não apenas nos alegra, mas nos ensina a viver com equilíbrio, aceitação e coragem, transformando dor em crescimento. E aqui, entre aspas, está: agradecer é reconhecer que nunca estamos sozinhos. Mesmo a adversidade traz consigo um presente oculto. Para Sêneca, a gratidão é a honra que transforma cada experiência em sabedoria, né? Então, eu achei essa questão aqui muito bacana, porque lá mais para o final da aula, a gente vai fazer uma conexão com tudo isso, mas em cada slide desse, pessoal, eu queria que vocês refletissem, porque tem um ensinamento muito profundo, tá? Então, partindo para a próxima, a gente vai trazer um outro conceito aqui da gratidão, falando sobre o espiritismo, né? Então, a gente está passando aqui por algumas linhas, né, e fazendo um apanhado de como nós podemos trabalhar a gratidão. Aqui na realidade do José Arigó, né, tem inclusive o filme, não sei se vocês viram o filme do José Arigó, vale muito a pena dar uma olhada no filme dele, porque ele traz conceitos muito legais sobre a questão da gratidão pelo um outro lado, né. O Arigó, muitos de vocês conhecem, ele viveu entre 1921 e 71,
né, ele é mais conhecido como José Arigó, ele foi um médium brasileiro, tal, ele fazia as cirurgias espirituais, mas a grande questão aqui, né, do José Arigó estava de que ele ele fazia o trabalho dele como uma forma de retribuição e agradecimento pelo que a espiritualidade trazia. Só que ninguém entendia nele, muito menos a família dele, né. Como fazer tudo de graça, sendo que minha família muitas vezes ali estava, necessitada de algumas coisas. Mas essa gratidão que ele trazia era pelo dom dele e pela oportunidade de poder ajudar as pessoas. E aí passando para o próximo slide, eu vou mostrar para vocês como que, esse conceito do serviço em si, ele funciona na nossa vida. Então, o nosso serviço vem aqui meu amor, cadê você? Que você quer? Você quer água? O que você quer? Fala pra mim. Nada? Ó, tua água tá aqui, ó, que tu colocou. Teu papel tá aqui. Vem cá me dar um beijo. Vem cá. E aí, o espiritismo nos ensina que a mediunidade deve estar a serviço do próximo, e a vida de Arigó é um grande testemunho dessa verdade, né. Aqui, a gratidão como serviço. Arigó entendia sua mediunidade como um dom recebido de Deus. Em vez de usá-la para o benefício próprio, transformou-a em serviço, atendendo milhares de pessoas gratuitamente. Sua forma de agradecer pela graça recebida era colocando esse serviço em prática. Então, ele entendia que aquilo que de alguma forma veio com ele, de Deus, que Deus deu para ele, lembra que lá nos primeiros slides a gente falou de agradecer aquilo que nos foi dado? Ele fazia isso na forma do serviço, né. A outra é a gratidão na humildade, né, que apesar da fama do Arigó, ele recebia estrangeiros, ele recebia os políticos, pessoas muito importantes, ele dizia que nada vinha dele, né, ele nunca trouxe para ele esse conceito. E de uma forma muito, real, porque foi assim até o final da vida dele, né, ele teve aquele final de vida trágico, mas ele renegou muito dos benefícios que esse dom dele trouxe. Coisa que, por exemplo, uma outra pessoa que curava muito e tinha esse dom, que era o próprio João de Deus, escorregou no meio da vida, né. Então, na terceira, né, a gratidão dos atendidos. Inúmeras pessoas relataram curas e transformações em suas vidas. Esse movimento coletivo de agradecimento criou ao redor de Arigó uma aura de fé e esperança, mostrando como a gratidão não só desce sobre quem recebe, mas se multiplica em comunidade. E aqui é uma parte muito bacana de se falar. Por quê? Quando eu coloco um dom meu para fora, algo que eu faço muito bem, algo que é positivo, né? E como ele coloca aqui na questão dele, o serviço, né? Como agradecimento, automaticamente ele vai gerar o agradecimento daquelas pessoas que os beneficiaram, né, que aquelas pessoas que foram beneficiadas por ele. Isso vai aumentando a força do trabalho dele para tocar o coração das pessoas, para que essas pessoas despertem principalmente para o amor. Porque a gratidão está ligada à abundância, a amor, e eu vejo a gratidão como um amálgama em volta de todas as virtudes positivas. E isso durante a aula vocês vão perceber. Então, quando eu me coloco à disposição para fazer algo para o bem, sendo agradecido por isso, eu vou tocar todos. E o agradecimento que as pessoas fazem por isso fortalece o bem na Terra, né. Eu acho que a gente tem mais um slide falando dele, e aí a gente traz a conexão com o tema da aula, né, que a vida do José Arigó nos mostra que a verdadeira gratidão não se limita a palavras ou pensamentos, mas se revela em ações concretas. É a ação concreta que vai gerar uma real gratidão por aquilo que eu estou fazendo, né, ou que eu sei. A sua prática espiritual foi um canal para que a graça descesse em forma de cura e esperança para milhares de pessoas. Na vida de Arigó, vemos que agradecer também é servir. Quando a gratidão se transforma em ação, a graça desce sobre todos que tocam essa corrente de amor. Então, eu sempre vi o trabalho espiritual assim. É como aqui na EJC, por exemplo. Vamos trazer para a nossa realidade aqui. Quando eu estou fazendo isso aqui, quando eu estou compartilhando com vocês já viram eu agradecer muito, porque eu sou realmente muito grato pela oportunidade de fazer um serviço que me cabe. Essa gratidão, ela é genuína. Automaticamente ela me faz
pela questão de servir de coração, fazer algo positivo e bom. Se isso toca o coração de vocês, vocês vão ser grato a mim por ter trazido coisas que vai beneficiar a vida de vocês. Tem noção da força que isso tem na psicosfera do planeta? É muito grande. Então, ao mesmo tempo que eu sou grato por ter a oportunidade de falar para vocês, vocês também são gratos a mim por trazer essas questões que eu trago aqui nessa troca, entende? E aí a gente seguindo, a gente vai trazer um outro conceito que aqui a gente vai juntando a ciência e a espiritualidade, matéria e espírito, coisa que nunca deveria ter sido separada. Eu vou falar muito disso. E todas essas pessoas que a gente trouxe até agora, todas essas pessoas que a gente trouxe até agora, são pessoas que estão tentando unir tudo isso. E aqui o Amit Goswami, né, a gente já falou sobre ele, mas a gente fala um pouquinho mais. Ele é um físico indiano, PhD, de física nuclear. Ele deu aula na Universidade de Oregon e se tornou conhecido como um dos pioneiros da física quântica. Mas da física quântica aplicada na nossa vida, né? Isso que é o mais importante. Então ele ganhou destaque internacional no documentário Quem Somos Nós, onde ele apresentou a sua visão revolucionária, que a consciência e não a matéria é a base da realidade. A consciência e não a matéria é a base da realidade. Hoje, Amit se define como um ativista quântico, alguém que usa o conhecimento científico e espiritual para transformar a vida cotidiana. É nessa junção, é nessa junção que é feita pela consciência que a gente passa a expressar espiritualidade e matéria numa coisa só. Quando ele fala que a consciência e não a matéria é a base da realidade, ele está indo contra a física newtoniana, que é os cientistas convencionais, aonde eles só colocam o que é mensurável pelos aparelhos, digamos assim, ou pelo, pelas teorias trazidas pela física newtoniana, a física da matéria, como realidade. Então, ele traz o conceito da consciência. Quando você traz o conceito da consciência, você não renega uma coisa nem outra, você junta as duas. Porque a consciência, a espiritualidade, a energia, ela vai influenciar na matéria, que também é energia. Então tudo vira uma coisa só, um campo unificado, um campo quântico, tá? E aí a gente vai trazer o conceito dele, mas vamos lá, passa para o outro, que é a gratidão na visão quântica, né? Para o Amit, tudo o que existe nasce da consciência. O universo é como um imenso campo de possibilidades. E cada pessoa, através da percepção, da intenção e da emoção, escolhe qual realidade deseja manifestar. E eu anotei em algum lugar aqui uma coisa que eu queria falar, mas não foi nesse caderno. Mas eu vou trazer para vocês uma frase muito bacana. Quando a gente entende que é, a nossa consciência, a nossa percepção, a intenção, a emoção, é, a gente pode manifestar aquela realidade que a gente escolhe, né? Na verdade, o que que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente, não é escolhendo, eu já estou manifestando. Quando eu escolho, o campo do escolher e da intenção, ele já existe no agora. Então, eu não cocrio a minha realidade, eu já vivo essa realidade. Tá dando para entender, pessoal? Eu sei que é um conceito que às vezes é difícil, a gente precisa aprofundar um pouco mais, mas a gratidão, ela faz isso com a gente. Porque quando eu sou agradecido, eu estou agradecendo por algo que aconteceu no momento. Por isso que uma intenção, por isso que uma visualização, uma meditação, ela tem que ter como uma cola final, o amálgama do que eu disse ali, a gratidão, porque é como se aquilo se manifestasse na hora, né, e não no futuro. Nesse contexto, a gratidão não é apenas um sentimento positivo, ela é um estado vibracional poderoso, que altera a forma como nos conectamos com esse campo. Aí que está o negócio. A gratidão, ela é uma frequência elevadíssima. Então, quando eu estou trabalhando a frequência real da gratidão, basicamente eu estou numa frequência aonde eu posso acessar tudo no universo. Porque a gratidão, ela vai abarcar tudo aquilo que a gente falou de amor, prosperidade, abundância. Então, qualquer gesto que eu recebo, eu agradeço. Qualquer R$ 10 que eu recebo, eu agradeço. Qualquer batida no pé da cama eu agradeço, não de uma forma de uma positividade tóxica, mas entendendo que a vida é uma grande professora, né? Então, quando reclamamos ou cultivamos ressentimento, nos alinhamos a padrões mentais de escassez e limitação,
né? A reclamação ele é o contrário da gratidão, né? Quando agradecemos, mudamos nossa frequência, abrimos espaço para novas possibilidades e atraímos experiências que refletem a abundância. Assim, a gratidão funciona como uma chave que abre portas no campo quântico, conectando-nos com realidades mais elevadas. Aqui, chave, essa é uma palavra-chave. Por quê? Quando eu sou grato por algo que acontece na minha vida, é como se eu tivesse feito o que os estoicos falaram ali nos slides anteriores, de ter entendido a sabedoria que aquele momento quis me trazer. A partir daí, eu observo, coloco consciência, ajo conforme eu tenho que agir, na razão, né? E aí o que acontece? Eu coloco a chave da gratidão para que eu possa abrir a porta da próximo nível de consciência da minha vida. Então eu já estou unindo a questão da gratidão não só como algo espiritual, mas é algo científico. E aí a gente vai mostrar uma pessoa aqui que fez isso de uma maneira muito bacana. Vamos lá para o próximo. E aí a gente vai trazer a conexão com o tema da aula, né? O Amit Goswami ensina que a gratidão nos tira da mente limitada, baseada no medo e na falta, e nos coloca no fluxo da abundância criativa. Ou seja, quando você agradece, a graça desce, não apenas como uma experiência espiritual, mas como uma reorganização energética que permite novas realidades. Na visão quântica, agradecer é sintonizar a consciência com a abundância. Agradecer é sintonizar a consciência com a abundância. A graça desce porque o universo responde ao estado vibracional que cultivamos. O universo, ele é extremamente obediente. O que eu vibro, ele me dá. Então, aqui a gente está falando de um conceito espiritual, mas um conceito científico, porque a abundância, por hoje conseguir já medir a frequência dela, né, em hertz, hoje a gente tem a escala Hawkins, né, tem várias questões de você conseguir medir a frequência, tanto que é feito música em frequência de abundância, prosperidade, gratidão, eu estou reorganizando as minhas células, eu estou rearranjando toda a minha estrutura molecular que teoricamente é matéria, consequentemente, eu vou reorganizar o meu estado de ser, a minha saúde e a minha vida material também, porque não tem como eu acessar a prosperidade e a abundância no estado de reclamação, de lamentação e de lamúria, tá? Vamos lá para o próximo, e aí a gente vai trazer a questão da psicologia e desenvolvimento humano, né? E eu, e eu não tem problema, pega lá. Vem cá. Hoje tá legal, pessoal, tá bacana. Eu gosto de trabalhar assim. Vem cá, te amo, tá bom? Tá tudo bem. E aí, eu vou trazer aqui, a gente vai falar sobre a psicologia do desenvolvimento humano, falando sobre a doutora Márcia Luz. Eu não conhecia a Márcia Luz. E olha, pessoal, que é uma coisa que eu faço muito, é ler, pesquisar, e, né, vocês que me conhecem aqui sabem o quanto que eu faço isso. E eu não conhecia a Márcia Luz. E aí, na pesquisa com a equipe aqui, a pessoa falou: Igor, vamos falar da Márcia Luz. Eu falei: quem é a Márcia Luz? E aí, o preconceito, por eu olhar a cara dela de primeira, eu falei: deve ser uma daquelas lá que fica ali na superficialidade. Mas não. Quem é a doutora Márcia Luz? Ela é psicóloga, doutora em filosofia da educação, autora e palestrante brasileira, reconhecida como uma das maiores referências no tema da gratidão no Brasil. Ela dedicou sua trajetória a estudar como esse sentimento influencia diretamente o bem-estar, as relações humanas e o desenvolvimento pessoal. E aí vamos seguindo, e a gente vai falar sobre um pouquinho sobre o que ela faz. A doutora Márcia Luz, ela, na tese dela de doutorado, a gente não está falando aqui só numa graduação, numa apresentação de conhecimento, está falando de um doutorado. A Márcia Luz demonstrou cientificamente que a prática da gratidão tem efeitos concretos. E aqui uma questão, pessoal, se vocês quiserem, tudo que a gente está falando aqui a gente tem os documentos, né? Se vocês quiserem, a gente passa para vocês o link, a equipe aqui prepara o link da tese dela de doutorado, aonde ela mostra cientificamente, pela pesquisa, tudo isso aqui que a gente está falando, tá? Então, quando a gente fala aqui que ela fez isso aqui, é porque a gente já pesquisou e é real. Se vocês quiserem a tese, ela é aberta para ler. Qualquer um pode ler a tese de doutorado dela, tá? E aí ela trouxe ali na pesquisa dela, foi comprovado, né, cientificamente, que a gratidão eleva os níveis de bem-estar e felicidade da pessoa. Aumenta a resiliência emocional, ajudando a enfrentar crises e dificuldades.
mudando o padrão de vida da pessoa. Melhora a qualidade das relações, fortalecendo vínculos pessoais e profissionais. Ou seja, a gratidão não é apenas uma virtude espiritual ou religiosa, mas também uma ferramenta comprovada de transformação psicológica. Porque é muito comum você virar para a pessoa e falar assim: olha, você tem que ser grato pela vida que você tem, né? Você está reclamando demais, tá? Mas por quê? E aí essa pessoa, a doutora Márcia Luz, foi buscar entender de uma maneira mais profunda isso. E aí eu vou trazer uma novidade aqui para vocês, que é o seguinte, né, que quando eu fui buscar todo esse conceito aqui, eu peguei e me deu um start, e a vida ela é muito engraçada nas suas sincronicidades. A sincronicidade, ela é a linguagem do universo, e nesse fim de semana que passou, o universo falou comigo de várias formas, né. Uma delas foi através do nosso irmão, do meu irmão Raimundo aqui, né, aonde a gente, né, estudo do Amit, e ele me deu um presente muito bacana que depois eu vou compartilhar aqui com vocês, que foi acesso, né, a um curso dele muito profundo, que eu vou trazer esse material pra gente. E no dia seguinte eu acessei uma questão que foi uma resposta para o que eu queria. Por quê? Eu preciso entender também o porquê que tudo isso influencia tanto na vida da pessoa, porque senão vira falácia. E aí, eu agora estou fazendo uma pós-graduação em neurociências, psicologia positiva e mindfulness. Então, nesse fim de semana, me deu um boom na cabeça. E eu falei, eu não tenho que conjecturar com as sincronicidades do universo. Eu tenho que fazer como os estoicos, simplesmente fazer. Como? Não sei. O universo vai me dar um jeito de criar tempo para poder fazer essa pós-graduação, que vai durar mais ou menos um ano, mas eu vou fazer na PUC, então é uma instituição muito séria, aonde eu vou poder trazer conhecimentos para juntar o que eu conheço de espiritualidade, mas também trazer a questão da ciência, com professores como, por exemplo, até o Clóvis de Barros, o filósofo, tem aulas com a Amir Killing, tem aulas com pessoas muito bacanas lá que eu vou aqui trazendo para vocês no meu dia a dia, mas eu queria dividir isso com vocês, porque é através do estímulo de vocês, de estarem aqui, que também me ajuda a evoluir. Então, minha gratidão, meus irmãos, por me ajudarem sempre também a caminhar, né, em direção à consciência. E aí, nada mais justo do que eu compartilhar isso com vocês. Estou muito feliz, por isso que eu estou compartilhando, tá? E aí, a gente vai entrar aqui numa questão que eu queria, que aqui, essa partezinha aqui, ó, essa partezinha aí do nosso slide é o seguinte: vai ser a tarefa de casa. E por que a tarefa de casa? A gente falou de todas essas pessoas aqui, né, nos slides anteriores. Vocês viram que são coisas simples, teoricamente? Então, a Márcia desenvolveu um método de 21 dias de gratidão. A gente está falando de uma doutora em psicologia e desenvolvimento humano, pessoal. A gente não está falando de um Zé Mané da esquina, hein? A Márcia criou um método prático e acessível chamado 21 dias de gratidão. A proposta é simples. Durante 21 dias seguidos, a pessoa escreve 3 coisas pelas quais é gratas a cada dia. Esse exercício repetido diariamente muda a forma como o cérebro processa a realidade. Passamos a enxergar mais oportunidades do que problemas, mais abundância do que escassez. E aqui que está o negócio, onde me deu o clique. A ciência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar conforme os hábitos que cultivamos. Assim, a gratidão literalmente reprograma a nossa mente para ver a vida sob a lente da abundância. Então, pessoal, comprovado cientificamente, através, né, de um doutorado, que está disponível para a gente ler, ela criou esse método. Cabe a nós fazer ou não. Eu estou colocando aqui para vocês algo prático que eu sei que funciona. E eu peço que vocês possam fazer isso durante 21 dias, porque eu vou fazer durante 21 dias, escrever 3 coisas pelas quais eu sou grata no meu dia. São pequenas coisas, né? Ninguém vai ganhar na loteria, eu só vou agradecer quando eu trocar de carro, de casa, não. Pequenas coisas, porque eu mudo a frequência, que era o que o Amit falava. A doutora Márcia Luz traz o conceito aqui palpável. O que que é a frequência? Quando eu foco naquilo que eu quero, na frequência que eu escolho. A decisão é o que vai transformar a nossa vida. A gratidão, a decisão de ser grato é mudar a minha frequência. E aí eu vivo no estado de gratidão plena, né, pensando sempre no como se eu me amasse profundamente, como eu agiria, pelo que eu sou grato a cada momento. Então, eu posso escolher uma coisa que aconteceu de manhã, uma tarde, uma noite, ou ao longo do dia eu parar e fazer essas 3, porque eu estou escolhendo a frequência que eu vou vibrar. E aí acontece tudo aquilo que ela falou.
E aí, lembra que no livro de Jabes, que a Renata ganhou, eu esqueci de postar foto, mas está aqui, eu já entreguei para ela, e a Isaura também recebeu o livro dela, que lá em Curitiba, a gente já mandou para ela e ela recebeu também, né? Mas no livro A Oração de Jabes, lembra que eu falei para vocês? Falei, pessoal, façam a oração de Jabes, porque eu vou realizar aqui aquilo que estava escrito. E na oração de Jabes, que ela é muito simples, né, que diz: Ó Senhor, que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Eu comecei a orar. Lembra o poder da oração, do louvor? Essa oração tão curta, ela traz a frequência do pedir e do agradecer ao mesmo tempo. Aqui eu não vou conseguir aprofundar, mas eu fui fazendo. E sabe o que aconteceu, pessoal? Praticando uma oração tão pequenininha assim, e eu compartilho aqui com vocês tudo de bom que acontece comigo, porque compartilhar coisa ruim a gente ouve sempre. Olha que interessante. Hoje eu estou falando para vocês que eu estou, né, acessei duas coisas muito bacanas, um curso do Amit Goswami, muito bacana e profundo, e iniciei uma pós-graduação. Só que além disso, pessoal, uma parte da oração é: me alargues as fronteiras. Quando eu falo de alargar a fronteira, eu estou falando de aumentar o meu ministério para falar em nome de Deus, para cumprir também e ajudar a divulgar a obra de Jesus. É isso que quer dizer oração. E nesse pouco tempo que eu fiz a oração, literalmente, se alargar as fronteiras aconteceu comigo. Eu comecei a atender pessoa do Rio Grande do Sul, aqui tem pessoas de outros lugares, e hoje eu comecei a atender uma pessoa da França, 2 pessoas da França. E eu não tinha me atentado a isso. Aí eu parei um dia, conversando com uma outra paciente, que é a doutora Célia, acupunturista, eu falei: "Nossa, Célia", porque eu emprestei para ela o livro, né, que eu tenho um exemplar, emprestei para ela, eu falei: "Caramba, Célia, olha o que aconteceu". Isso foi um clique durante uma consulta. Eu falei: quando a gente pede e agradece, Deus realmente alarga nossas fronteiras. Porque chegou essa pessoa da França para atender, ela e o filho. Então eu estou dividindo com vocês porque a prática funciona. Então o que a gente traz aqui, pessoal, não são questões rasas. A gente está falando da ciência da oração, a ciência da gratidão, a ciência da consciência, né, a ciência da decisão. Tudo isso é uma ciência. São ciências espirituais que, colocadas em prática, transformam a nossa vida. Tá? Por isso que eu falaria para vocês, façam isso, porque eu vou fazer e eu vou trazer os resultados aqui. É minha obrigação fazer isso, né? Porque senão fica só no falar. E eu tenho visto que tem funcionado. Dá um trabalhão às vezes, mas tem funcionado, tá? Então, vamos lá. Passando para o próximo, a gente vai chegar na conexão com o tema da aula, né? Na conexão com o tema da aula, né, a psicologia nos mostra a psicologia nos mostra que agradecer não é apenas uma prática espiritual, mas também um processo mental capaz de criar novas conexões cerebrais. Aí que está, a neuroplasticidade. Essa psicologia é a psicologia positiva, né? Essa, uma prática espiritual, que a gente faça uma oração, um mantra, ela vai começar a criar na minha mente redes, novas conexões neurais que vão se sobrepor àquelas memórias negativas, porque o cérebro ele tem um limite de criar massa, coisas novas, porque senão nossa cabeça cresceria, porque tudo isso é matéria, tá, pessoal? Então, nós precisamos urgentemente botar a nossa cabeça, o nosso foco e a nossa decisão em coisas positivas que vão transformar nossa vida, que vão nos trazer abundância e saúde, principalmente. Porque até hoje nós manifestamos a doença nos nossos corpos, mas nós também podemos hoje manifestar a saúde. E foi esse clique que me fez entender tudo isso. Portanto, a graça desce porque a gratidão muda a nossa forma de pensar, sentir e agir, transformando o modo como percebemos e vivemos a realidade. A gratidão é uma disciplina da alma e também do cérebro. Quando a praticamos, a ciência e a espiritualidade se encontram. A graça desce em forma de saúde, alegria e prosperidade. Eu vou pedir não passar agora, porque me veio um negócio aqui, uma intuição, que é o seguinte: a neuroplasticidade, a gente conhecer tudo isso aqui, pessoal, nos dá a chave de acessar essa nova Terra, a quinta dimensão, a nova era, a transição planetária.
Vocês conhecem algo, né, que no espiritismo e no espiritualismo a gente conhece como MOB, modelo organizador biológico. Eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, mas eu vou trazer primeiro aqui para vocês. Modelo organizador biológico, né? No espiritismo e no espiritualismo a gente fala muito disso. Então nós vamos reencarnar e ao reencarnar nós criamos um modelo aonde esse espírito vai puxar toda essa informação para criar um novo corpo. Eu só posso criar um novo corpo baseado nas minhas experiências anteriores, então ele vai ter um limite da beleza, um limite da capacidade física e intelectual, porque aquilo ali é o reflexo de toda a minha história espiritual, ponto. Na hora da concepção, aquele feto começa a puxar informação do modelo organizador biológico, que vai dar todas as potencialidades e também as dificuldades daquele corpo. Só que olha que interessante, pessoal, olha como isso é legal. Tudo que nós temos falado aqui até agora é para nós podermos acessar esse modelo organizador biológico ainda em vida e muitas vezes não manifestar uma doença, um problema que seja qualquer que seja. Por quê? Quando eu acesso o sistema operacional através de uma nova sintonia, através do contato com o campo quântico, como fala o Amit, ou o Dr. Joe Dispenza, quando eu acesso esse campo quântico, eu também acesso o meu modelo organizador biológico, que é o meu holograma, né, que eu estou agindo aqui, e quando eu acesso isso, é como se eu acessasse o sistema operacional que roda num computador. A partir daí, eu consigo fazer o ajuste, trocar a peça, trocar a informação que está ali contida, para que ele rode melhor. Então, através de toda essa ciência que a gente está falando aqui, da abundância, da prosperidade, da consciência, da expansão da consciência, de entender de forma racional a vida para não ficar conjecturando com as dores, eu começo a transformar esse meu modelo organizador biológico, e quando eu ganho consciência, e aí onde cai lá na questão do estoico, eu aprendo com um problema, eu evito com que algo que estivesse predestinado a passar não aconteça na minha vida, porque eu ganhei a consciência. Então eu acessei em vida e transformei um karma que era para poder ali, de alguma forma, recuperar na dor, eu recuperar na consciência. E é isso que eu estava tentando achar na minha vida e traduzir. E eu encontrei, eu queria dividir aqui com vocês hoje. Porque nós podemos acessar esse modelo organizador biológico ainda em vida, porque ele está aqui junto de nós. Então, eu posso curar o que eu quiser no meu corpo. Porque senão seria injusto. Porque na nossa vida existe predestinação, mas não existe destinação. Então, da mesma forma que eu criei a doença lá atrás, eu posso, através da minha busca, através da minha consciência, através da minha expansão de consciência e da minha melhoria, realmente, fazendo um compromisso comigo mesmo, curar o meu corpo e evitar com que eu passe por alguns problemas, não só do corpo físico, mas como uma escassez, acessar a abundância, acessar contato com pessoas bacanas, com relacionamentos bons, com boas amizades, com bons trabalhos. Tudo isso que nós estamos falando aqui é para que a gente possa fazer um trabalho principal, que é espiritualizar a matéria para encarnar o espírito. Essa é a ciência espiritual desse momento. Se eu encarno o espírito nessa matéria mais sutilizada, eu faço o quê? Eu atualizo esse modelo organizador biológico, eu atualizo meu DNA, eu atualizo a minha realidade. Essa é a cura quântica, esse é o salto quântico. Uma coisa que eu conversei com a Sônia, por exemplo, que estava aqui. Eu mostrei para ela que quando ela agiu acima do medo, ela não foi passo a passo até onde ela queria, ela conseguiu superar vários problemas só com superar o medo. Esse é o salto quântico, que é a transformação da consciência. Por isso que quando eu ganho consciência, eu tenho um salto quântico. E aí eu não preciso ficar passinho por passinho, meu Deus, é carminha por carminha. Não, eu ganho. Por isso que aqui a gente trabalha a Escola Jornada da Consciência, que foi isso que os irmãos pediram quando a gente fez. E aí, quando eu comecei a achar esse caminho, eu falei, nós vamos conseguir curar os nossos espíritos ainda aqui. Vamos lá. Aí a gente vai trazer já para o nosso final aqui, trazendo a síntese final, né, que é a ponte entre as tradições. E a ponte entre as tradições, nós estamos falando do quê? Do universalismo. E aí, no universalismo, a gente fala de Ramatiz, e eu agradeço a Deus por ter conhecido, ou reconhecido e reconectado com essa consciência que foi aqui, me tirou do limbo. Então, eu agradeço a Ramatiz por estar aqui hoje, né? Ao caminharmos por diferentes tradições e perspectivas, vimos que a gratidão é uma linguagem universal.
Cada caminho a expressa de uma forma única, mas todos reconhecem seu poder transformador. Tudo bem? Hein? Minha forma mais evoluída. No catolicismo, São Tomás de Aquino, né, nos mostra que a gratidão é mais que palavra, é vínculo, né, que é o obrigado. Quando eu digo obrigado, digo também estou ligado a você, né? Então, se eu digo obrigado por alguém, é porque o que aquela pessoa fez para mim é positivo. Automaticamente, se eu estou uma pessoa mais consciente, eu falo, eu também tenho que entregar algo positivo, e aí eu vou aumentando essa rede de coisas positivas no planeta e transformando o mundo, né? Na filosofia estoica, com Sêneca, descobrimos que a gratidão é virtude e força interior, capaz de transformar até a dor em aprendizado e crescimento. E aqui, né, é a questão da gente trabalhar a nossa musculatura emocional. Existe a musculatura física, a musculatura emocional, a musculatura energética e a musculatura intelectual. Aqui só não dá para a gente fazer a física, mas de resto, né, a gente vai tentando criar musculatura emocional, criar musculatura intelectual, para que o nosso ser ganhe musculatura como espírito, como consciência. A nossa consciência ganha musculatura e a gente não dependa mais de nada e nem de ninguém. Né? No Espiritismo, José Arigó testemunhou que gratidão é serviço. Ele agradecia não apenas em palavras, mas em ação, transformando seu dom em cura e esperança. Né? Então, é você colocar à disposição do mundo aqueles dons que você tem de melhor. E não precisa ser só um José Arigó, pode ser qualquer pessoa fazendo qualquer coisa, ele coloca o dom que ele tem à disposição. Todo mundo tem algo, né? Muitas vezes a pessoa diz que eu não tenho nada de bom porque é mais fácil ela ficar na zona de conforto. Então, aí eu não entenderia a justiça divina, né? Então, todo mundo tem coisas boas. Na física quântica, o amigo Goswami nos lembra que a gratidão é uma frequência criativa. Ao agradecer, sintonizamos com a abundância do universo e abrimos espaço para novas realidades. A abundância como frequência. Isso aqui é muito importante. A gratidão, ela é uma frequência vai te sintonizar com algo. E qual é a frequência da gratidão? É a abundância, é amor, é prosperidade, é tudo de bom que Deus, o universo, o campo quântico tem lá pronto para nos dar, né? É aquela historinha que eu falei, né, do, do João quando morre e encontra Pedro lá no céu, e aí Pedro vai mostrar para ele, né, o céu lá, os lugares, aí ele vai ficando maravilhado pelas avenidas, coisas lindas, tal, e ele vê um galpão e pergunta: Pedro, o que que tem lá dentro? E o Pedro: não, meu filho, vamos por aqui que tem mais coisa. Ele: não, eu quero ir lá. Então ele entra no galpão. Quando ele entra nesse galpão, ele vê prateleiras e mais prateleiras, tipo, né, dessas de supermercado, né, do Mercadão, cheia de caixas brancas com laços vermelhos. E ele percebeu que cada caixa tinha um nome. E ele pergunta para Pedro: Pedro, tem uma caixa com o meu nome? Né? E o Pedro olha para ele e fala assim: sim, tem, mas não é o momento de você olhar isso. Vamos se familiarizar mais com o céu, né? Entender melhor o seu momento. E aí ele vai procurando, 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 ele encontra. O João encontra a caixa dele, pega a caixa. E aí Pedro: calma, meu filho. Ele vai, abre o laço vermelho e abre a caixa. Quando ele abre a caixa, ele fica maravilhado. Ele olha tudo aquilo, fica embasbacado e pergunta para Pedro, né? Pedro, o que que é tudo isso que tem aqui dentro? E aí Pedro olha para ele e diz: meu filho, eu falei que era melhor você não abrir. Essas são todas as bênçãos que Deus estava pronto para te dar e você nunca pediu. Então, a gratidão, ela é a frequência que vai abrir as bênçãos do céu. E eu preciso pedir e ser grato. Né? O pedir é a intenção, né? A gratidão é o acontecer no agora. Eu ser grato pelo que eu já tenho. Automaticamente cria uma sintonia. Essa sintonia vai puxar as bênçãos do céu para nós. Então, até o conceito de Deus quântico hoje eu estou mais ali, né? Na psicologia, né, com a doutora Márcia Luz, aprendemos que a gratidão é reprogramação mental. Um treino diário que molda nosso cérebro para enxergar mais possibilidades do que limitação. Então, aqui seria o exercício, né? E aí a gente falou que não dá para transformar o físico, mas quando a gente está falando de neuroplasticidade de cérebro, a gente está falando da parte física também. Porque um cérebro funcionando bem em coerência, ele também automaticamente vai fazer com que o meu corpo funcione de forma mais coerente e eu tenha uma saúde mais equilibrada, né? E aí, seguindo, assim, em todas as tradições, a gratidão é mais do que um sentimento, é um movimento interior que abre espaço para a graça descer, né? A graça descer, né, é essa questão de eu puxar do campo quântico através da frequência tudo aquilo que já é meu,
ou que no caso do João que abriu a caixa, ele viu que nunca tinha pedido as graças dos céus. Eu aprendi isso no livro de Jabes, por isso que ele fala tudo aquilo, ele pede tudo aquilo, né. Então, e quando você agradece, a graça desce, ela pode descer como laço de amor, como serviço ao próximo, como frequência criativa, como saúde mental ou como fortaleza interior, mas em qualquer caminho a gratidão é sempre o canal que permite que o divino haja em nós e através de nós. Então a gente não tem desculpa para falar que não tem ferramentas. E aqui a gente tentou trazer uma síntese, né, ali com o conceito do que Ramati sempre fez, de tudo que pode nos direcionar a viver com gratidão, e consequentemente na frequência do amor, da abundância, da prosperidade, da saúde perfeita e de tudo que é bom no universo. No universo só existe as bênçãos. Os problemas todos somos nós que criamos quando a gente não faz o que os estoicos falaram, que é viver de maneira racional, assim como a natureza, que simplesmente é, não conjectura com os problemas, ela simplesmente continua crescendo e florescendo. E seguindo, prece da gratidão e a gente segue agradecendo. Aqui, eu acho que tem alguém que quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, que eu acho que a gente esqueceu de colocar aqui, essa questão de fazer alguma pergunta, alguma colocação. Tem alguém querendo fazer alguma pergunta? Eu passei rápido demais em algum ponto, tá tudo em ordem, todo mundo bem? Pessoal, dá um joinha aí se eu conseguir atingir o objetivo, falei muito rápido aqui, eu me empolguei, né, estava aqui sintonizado e fui falando, falando, falando igual um. Aqui, ó, a Aline já mandou aí no grupo para você, tá, ô Mirella, o que você pediu. Ufa, vamos lá. Então, todo mundo em ordem, todo mundo bem. Se vocês quiserem, se vocês quiserem o doutorado da Márcia Luz para comprovar o que a gente está falando aqui, para falar que a gente não fala mentira, também a gente manda. Tá? Tem a questão de fazer os 21 dias do trabalho lá da gratidão, para vocês verem como isso muda a frequência. E aí a gente vai agora fazer uma breve meditação na frequência da gratidão, né. O Raimundo não gostou, acho que ele botou o dedo errado. Raimundo, coloca o dedo pra cima aí, cara. Sim. Ai, ai. Filho, agora nós vamos meditar. Posso mandar aquela sua foto meditando? Você pode sentar ali para meditar com a gente? Você vai ficar aqui do meu lado meditando? Porque o Heitor medita também na escola, né. Então, aê, Raimundo. O Heitor tem aula de yoga na escola, ele me ensina algumas posturas, né, filho? Então, pessoal, deixa eu só ver aqui, eu vou compartilhar a minha tela com o meu áudio. E eu vou pedir que vocês, se vocês quiserem desligar aí a câmera de vocês, a gente vai fazer uma breve meditação, e eu vou fazer algo que eu esqueci no começo, que eu não deveria ter esquecido, mas a gente vai fazer aqui durante a meditação, tá? Então, se vocês quiserem agora fechar as câmeras, respirar profundamente, eu também vou fechar um pouquinho a minha aqui para não ficar falando sozinho, tá? Isso. Respirando profundamente. Comecem a sentir a frequência da música, sintam a frequência. Essa música ela também é trabalhada na frequência angélica, uma frequência que carrega energia, é uma frequência muito utilizada nos momentos de meditação. E eu peço que vocês possam ir respirando profundamente, acalmando todo o sistema, relaxando o corpo, relaxando a mente, respirando, enchendo o peito de ar, expirando profundamente, soltando o ar, sentindo o corpo relaxar,
A mente entrando em estado alfa, em estado receptivo para as novas informações e vibrações que neste momento se colocarão nos corações de cada um de nós. Respirando, eu peço à equipe espiritual que orienta meus trabalhos junto à escola Jornada da Consciência, que neste momento se faça presente junto de cada um de nós, e trabalhe a frequência para que as pessoas que vierem a ouvir depois também sintam tudo isso que está acontecendo agora. Respirando, eu peço aos irmãos espirituais a conexão com cada um aqui presente. Fraternidade da cruz, do triângulo e da rosa do nosso bem-amado irmão Ramatiz. Respirando profundamente, e agora eu peço a vocês, tragam no coração uma situação, seja ela qual for, a qual você foi muito grato. Desde uma situação simples que aconteceu hoje na sua vida, ao qual você foi grato a Deus, ao universo, ou algo ao qual você foi mais grato durante a sua vida, aquilo a qual você agradece até hoje ao universo por ter acontecido na sua vida. Traga essa situação, traga essa vivência em sintonia para o seu coração, em vibração. Essa vibração e sintonia tem uma memória. Essa memória carrega uma informação de energia, mas também uma informação bioquímica, que é a memória do seu corpo. E neste momento começa a tomar conta de todo o seu sistema através da frequência da gratidão, da memória positiva relacionada a essa gratidão que está aí agora, vibrando no seu coração. Sinta o seu coração pulsar. Neste momento, o seu corpo é inundado pela frequência, pela energia, pelos hormônios, pela química. Sinta o seu corpo mudando e relaxando, sentindo o bem-estar da gratidão real. Sinta aí agora no seu corpo. Sinta como essa frequência é real. Ela é espiritual, imaterial. Ela é una. Essa é a frequência a qual nós devemos buscar diariamente viver e que irá nos conectar com tudo aquilo que criamos como intenções nas nossas mentes. Sintam ao respirar o seu coração inundado pelo sentimento de gratidão. A gratidão por estar vivo, a gratidão por estarmos aqui reunidos, a gratidão por termos um teto sobre as nossas cabeças, a gratidão pelo alimento que fortalece os nossos corpos, a gratidão
pela mente capaz de ir em busca da evolução e do crescimento. Gratidão pela vida, pela nossa vida inteira, por tudo que nós somos, desde o centro da nossa consciência, emanada pelo Criador, a qual estamos sempre conectados pelo amor, pela gratidão. Neste momento, a frequência da gratidão nos conecta à fonte que tudo é, ao Criador incriado, ao campo unificado de todas as possibilidades. Ao elevarmos a nossa frequência através da gratidão, nos conectamos com o todo. É a partir da conexão com o todo que realizamos as transformações almejadas nas nossas vidas. Se você tem algo que você queira transformar, transmutar, curar, esse é o momento. Esta é a frequência. Você está aí agora, dentro do seu sistema operacional, em estado receptivo. Diga a Deus, diga ao todo, diga ao grande Criador, ao grande arquiteto do universo, aquilo que você quer. Acredite, você é merecedor. Peça a Deus e a graça descerá. Agradeça a sua vida e a graça descerá. Sinta nesse momento o coração inundado pela luz divina, pela frequência crística, frequência do amor. E eu peço neste momento que as falanges crísticas se façam presente nos corações de cada um aqui presente. Limpando os nossos corações, aliviando os nossos espíritos. E na frequência mariana, da nossa bem-amada Mãe Maria, que a sua falange de luz possa, neste momento, se fazer presente nas nossas vidas, representadas pela família espiritual que nos olha mais de perto, em nome de Deus, Pai, Mãe, Mestre Jesus, irmãos espirituais, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez em nome do Cristo, buscando juntos e em comunhão com a luz, a evolução e a expansão das nossas consciências, a transmutação dos nossos espíritos, o retorno ao lar sagrado e divino ao qual fazemos parte. Agradecemos a Ti, Mestre Jesus,
pela oportunidade de servirmos em Teu nome. Peço a Ti, Senhor, que neste momento haja na vida de todos aqueles que estão aqui presentes e naqueles que ouvirão posteriormente, inundando a vida de cada um aqui presente de bênçãos, aumentando as nossas possibilidades de servir em Teu nome, trazendo às nossas vidas a abundância e a prosperidade, para que possamos dar o conforto necessário às nossas famílias. Que as nossas células sejam curadas, transmutadas, atualizadas em pura luz, através da frequência crística, a qual Mestre Jesus o ancorou nesse planeta há mais de 2000 anos. Nós agradecemos o Teu sacrifício e pedimos que os vossos anjos de luz possam fortalecer esta egrégora, esta corrente, e possamos aumentar o nosso ministério para que possamos falar em Teu nome. Que cada um aqui possa ser tocado neste momento pela Sua luz, Pai. E através do amor divino da bem-amada Mãe Maria, nós possamos ter as sombras dos nossos corações iluminadas, e que na força da justiça divina do bem-amado Arcanjo Miguel, todo e qualquer laço que ainda nos prende a um passado que não faz mais sentido seja desconectados, seccionados pela espada de luz azul flamejante do bem-amado Arcanjo Miguel. Kodós, 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 Adonai Tsebayot. Kodós, 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 Adonai Tsebayot. Kodós, 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 Adonai Tsebayot. Neste momento somos inundados totalmente pela luz divina. Eu agradeço a presença da equipe espiritual que ampara o trabalho da Escola Jornada da Consciência, pedindo que ilumine os nossos caminhos, ilumine as nossas cabeças para que possamos colocar os nossos pés em bons caminhos. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço a oportunidade de servir. Que assim seja, assim é e assim será. Respirando profundamente, sentindo o corpo novamente, expirando, tragam a atenção de volta para o corpo, mexendo os pés, as mãos. Quando se sentirem bem, podem abrir os olhos, voltando para o aqui e agora. Respirando, transformando,
Todos bem, meus amigos, meus irmãos? Todo mundo em paz? Espero que estejam todos bem. É isso. É isso que faltava. Meu muito obrigado por todos vocês estarem aqui hoje. Que vocês possam ter sentido a frequência dos irmãos. E a frequência de vocês mesmos. E a gratidão a todos. Então, Obrigada. eu que agradeço sempre. Eu que agradeço Igor, sempre. é muita luz. Eu que agradeço. É que você não enebria de tanta luz. Muito Meus agradecida. irmãos, eu me veio uma coisa agora na cabeça aqui, e eu vou fazer o seguinte. Eu quero comunicar antes para vocês. Vocês estão aqui agora. Eu vou parar a gravação. Deixa eu fechar aqui. Eu vou parar a gravação e a gente vai fazer o seguinte.